momento onde o mundo não consegue encontrar a paz e vive em desespero. Acabam se perguntando: onde encontrar a felicidade e a paz? É necessário que você aprenda a lidar com as situações do cotidiano com calma e equilíbrio, e não se deixe afetar pela conturbação do mundo. Pensando nisso, o pastor Fábio traz para você uma reflexão de paz para te motivar a ser uma pessoa mais feliz. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero compartilhar com você é um estudo maravilhoso, a qual o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. O Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração sobre a Nínive, a cidade de Nínive. Ela já esteve na boca de Deus há muito tempo atrás. Nínive é uma cidade que foi criada por um general, chamado Senaqueribe. Senaqueribe era inimigo do povo hebreu, Isso mostra que Deus ele tem compaixão com todos os seres humanos da face da terra, porque embora Nínive tenha sido criada por Senaqueribe, uma cidade feita por Senaqueribe, inimigo dos hebreus, Deus tinha compaixão de todos, porque todos os seres humanos são criados por Deus, todos os seres humanos são feitos por Deus. E a cidade se transformou muito má. A maldade se espalhou de tal forma que a ira de Deus, o cálice da ira de Deus se derramou. A maldade era tão grande que as mulheres grávidas que não obedeciam às regras governamentais do governo, elas eram tão perseguidas que a barriga delas eram abertas, eles costuravam um gato vivo dentro da barriga dessas mulheres e deixavam elas assim ao léu, Tanto que Deus chega para Jonas e Deus fala assim: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a maldade subiu até o meu coração. A malícia é a maldade no coração, na mente, sabia disso? Malícia é a maldade antes da prática da maldade. É aquilo que é arquitetado na mente, nos nossos pensamentos. Então Deus falou assim: vai lá, Jonas, e prega contra aquela cidade, porque a sua malícia subiu até a mim. E Deus enviou Jonas. Jonas não queria de forma nenhuma que Nínive fosse restaurada. Jonas queria que Nínive fosse destruída, porque Nínive era inimiga de Israel, do seu povo, do povo hebreu, Então Jonas foge. A gente conhece a história de Jonas. Jonas fugiu para Tarsis, Deus o encontra no meio do caminho. Jonas é lançado no mar, vai parar na barriga do grande peixe. Ali ele ora 3 dias e 3 noites, é vomitado numa praia, precisa ir até a cidade de Nínive, pregar contra ela. Bom, muito bem, você conhece a história de Jonas, lá no livro do profeta Jonas, de cor e salteado, Só que esse livro, ele termina com um ponto de interrogação. E é sobre esse ponto de interrogação que eu gostaria de compartilhar com você algo muito importante. Deus, quando ele termina de falar com Jonas, no livro de Jonas, ele diz assim: Jonas, como posso eu destruir um povo que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e até entre muitos animais? Bom, a gente vê aqui que Nínive era um povo que não tinha instrução, muita instrução. Era um povo dominado pelo governo. Quando o povo não tem instrução, ele é dominado por um governo corrupto, que era o governo de Nínive, era um governo corrupto. Mas aquela cidade se arrependeu com a pregação de Jonas.
Jonas pregou e a cidade se arrependeu. Eles rasgaram as suas vestes, se vestiram de saco, né? Se vestiram de saco. E o que aconteceu? Eles se humilharam diante de Deus e Deus desistiu de destruir a cidade. Deus reconheceu a humilhação de um povo que não era hebreu. Deus reconheceu a humilhação de um povo que não era hebreu. Eles ouviram a oração e o jejum e o clamor de um povo que não era hebreu. Ah, que coisa maravilhosa! Seria muito interessante os judeus do mundo inteiro, principalmente os da ONCIB Brasil, que não é uma comunidade judaica, na verdade, reconhecida pelo povo de Israel. É uma comunidade judaica falsa, falsificada, do Tabajara, da China. Mas é interessante eles lerem, sim, a história de Jonas, que Deus se arrependeu de destruir um povo pagão, porque eles se arrependeram, se vestiram de saco, né? Se vestiram de saco e se arrependeram. Agora veja bem, cidade de Nínive antes, o durante que você está vendo, antes eu contei para você que a maldade, a malícia estava neles. O durante é quando eles se arrependeram, ouviram a pregação do profeta Jonas e se arrependeram. Aí vem o depois. 100 anos depois, Nínive volta a praticar as mesmas maldades. E em qual livro nós vamos parar? Exatamente no livro do profeta Naum. As pessoas leem muito pouco esses livros. E o livro do profeta Naum, ele é fantástico. O depois, 100 anos depois de Nínive ter recebido o perdão, eles voltam às mesmas práticas, a idolatria, a maldade, e Deus decide castigar a cidade. O que eu quero dizer para você? Com todos esses sinais que nós estamos vendo dos últimos dias, estamos vendo que o mundo está se encurvando diante de Deus. O mundo está se encurvando diante de Deus por causa de um vírus. Por causa desse coronavírus, o mundo decidiu se encurvar diante de Deus. Até ateu passou a acreditar em Deus. Até ateu passou a acreditar em Deus com esse tal de coronavírus. Eles estão orando, estão clamando. Deus ouvirá a oração? Bom, se nós basearmos na história de Nínive e saber que Deus não muda, que Ele não tem sombra de variação, Ele vai ouvir a oração. Ele vai ouvir o clamor daquele que o busca verdadeiramente. Porque Nínive se arrependeu. Olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, está lá em 2 Crônicas 7:14, né? Ou 14:7, não sei. Ou 7:14 ou 14:7. Se arrepender. O que é se arrepender? Nínive se arrependeu e se humilhou, se vestiram de saco, sentaram em cinzas, o rei desceu do seu trono e se assentou no meio das cinzas, dizendo, olha, meu trono não é nada diante do seu trono, numa pregaçãozinha michuruca que o profeta Jonas fez, porque ele queria que a cidade fosse destruída. Ele dá uma pregação e sai para o monte, faz uma cabana em cima do monte e espera Deus destruir a cidade de Nínive. Ele ficou esperando Deus destruir a cidade de Nínive, porque ele queria a destruição da cidade. Então ele pregou de qualquer jeito para o povo não se arrepender. Pois bem, por que Deus tirou Jonas da barriga do peixe? Por que Deus não mandou outro profeta? Porque Jonas tinha a mensagem certa para o povo certo. A mensagem que ia salvar aquele povo era a de Jonas. Por mais que ele achou que nada ia acontecer, sabe o que aconteceu? Deus salvou a cidade de Nínive. 100 anos a cidade se arrependeu. Então, baseado na história de Nínive, Deus vai ouvir todos aqueles que clamarem a Ele. Deus vai ouvir todos aqueles que se prostrarem diante dEle. O problema é o depois. Nós vemos que antes os seus atos não eram muito bons. Né? Não eram muito bons. Porque o mundo virou as costas para Deus. Estavam aí fazendo das academias as suas igrejas, estavam fazendo do pecado o seu prazer.
ao invés de alimentar o espírito, estavam alimentando a carne. É ou não é? Esse era o pecado. A malícia do mundo subiu até o coração de Deus. E por isso que Deus permitiu esse coronavírus vir e fazer isso com essas pessoas. Agora elas se arrependem e Deus vai ouvir a oração. O problema é o depois, porque 100 anos depois, Deus destruiu Nínive. Destruiu Nínive. Está no profeta Naum. E ele diz assim, capítulo 1 do profeta Naum, sentença. Olha como começa, sentença. Deus é o juiz e agora ele está dando a sentença. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum. O Alcosita. Olha a sentença de Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas o texto também diz que ele é vingador. Vingador. Ele é um Deus zeloso, mas ele é vingador e cheio de ira. Cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. Preste atenção, que ele está dizendo que Deus ele é tardio em irar-se e jamais inocenta o culpado. Deus nunca vai inocentar alguém que é culpado. Ele não faz isso, porque ele é justo. Ele pode até perdoar, mas inocentar, ele não vai fazer isso. Não aconteceu com Davi? Davi se arrependeu. Deus perdoou Davi, mas ele não inocentou Davi. Bom, Adão e Eva pecaram. O primeiro pecado na terra veio de Adão e Eva. Eu creio que Adão e Eva alcançaram a salvação. Deus foi com eles, Deus ensinou eles nos seus primeiros modos de vida. Significa que Deus perdoou eles. Mas Deus não inocentou do pecado. Tanto que eles tiveram que sair do jardim do Éden. Eles tiveram que sair. Então Deus perdoa, mas não inocenta. Ou seja, sempre haverá punição. Sempre haverá punição. Né? Versículo 4. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Preste atenção que a terra e todos que habitam na terra se levantam diante dele. Mas, quem pode suportar a sua indignação? O mundo pode se levantar contra Deus. O mundo pode se opor contra Deus. Mas quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugia. Olha só, Deus conhece aqueles que se refugiam nele, né? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, nós nos refugiamos em Deus no dia da tormenta, no dia da tempestade.
mas nós também nos refugiamos em Deus no antes, no durante e no depois. Não caia no erro de Nínive. Não caia no erro de Nínive, que errou antes, mas no durante se arrependeram. Mas 100 anos depois, vem a punição da cidade de Nínive já no livro do profeta Naum. Interessante que o profeta Naum também acaba com um ponto de interrogação. E aí eu vou continuar essa mensagem uma outra vez, uma outra história, porque a mensagem do profeta Naum não acaba aqui, nos seus 3 capítulos apenas. O que eu gostaria que você entendesse nesse primeiro estudo que eu estou dando para você do profeta Naum é que Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus amoroso, mas também é um Deus vingador contra os seus adversários e contra todos aqueles que se opõem contra ele. Talvez você se opõe contra ele e você não sabe que você está se opondo contra ele. Muitas vezes você segue alguns desigrejados das redes sociais se opondo contra a igreja de Jesus, achando que você está certo, mas você está se opondo contra Deus. Porque a igreja, ela é criação de Deus. Não foi o homem que inventou a igreja. De todas as coisas que Deus criou no mundo e que todas as criações de Deus são boas, o templo também é criação de Deus. Lembre-se que Moisés, ele cria o templo olhando no templo que tem lá no céu. Tem um templo lá no céu. Moisés olhou naquele templo e ele copiou aquele templo do céu aqui na terra. Então, o templo é criação de Deus. Nós não podemos esquecer que quando a nova Jerusalém descer sobre a terra, descerá também o templo novo, onde adoraremos a Deus. Então o templo é coisa de Deus. E não é só isso, em muitas outras coisas. Muitas vezes nós se opomos contra Deus e nos tornamos inimigos de Deus sem saber que somos inimigos de Deus. Quando você quebra as regras estabelecidas por Ele dentro da Bíblia, você está se opondo contra Deus e se transformando no inimigo de Deus. E a Bíblia diz que Ele é um Deus zeloso. Zeloso por quê? Por qual coisa? Deus é zeloso pela sua criação e Deus é zeloso pelas suas leis. Quando você quebra as leis de Deus e quando você quebra qualquer criação de Deus, você está se transformando no inimigo de Deus. Então o texto diz que o Senhor é um Deus zeloso, mas é vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então cuidado. Você é amigo ou você é inimigo de Deus? Às vezes você está seguindo aí um bando de religiosos na internet achando que você é amigo de Deus, mas você é contra a igreja, você é contra o dízimo, você é contra um culto de ação de graças, você não acredita mais em cura, você não acredita mais em revelação, você não acredita mais nos dons espirituais, você não acredita que Deus ainda opera milagres, que Deus pode fazer coisas. Ou seja, você é um inimigo de Deus e você acha que você é amigo de Deus. Você é um inimigo de Deus. Você fica em fofoca, você fica difamando o seu próximo. Vá lá no livro de Provérbios e veja as coisas que Deus abomina e a 7ª que Ele odeia. É aquele que semeia contenda no meio dos irmãos. Então, às vezes, você está se encaixando em tudo isso e você é inimigo de Deus. Você se torna um inimigo de Deus e você estará no dia da vingança de Deus. Você vai cair na vingança de Deus, então seja bom. Jesus ensinou o amor ao próximo, ame a todos. Jesus disse esses 2 grandes mandamentos do amor, ame a Deus, ou seja, ame as leis de Deus e ame também o teu próximo com todas as forças que você tem. Amar o próximo é o grande mandamento de Jesus. Então, quando eu faço algo que beneficia o meu próximo, eu estou fazendo algo que beneficia o reino de Deus, o próprio Deus. Então, amar o meu próximo, fazer o bem para o meu próximo é fazer o bem a Deus. Porque você pode fazer o bem para Deus? Você pode dar esmola para Deus?
Você pode dar roupa para Deus, você pode dar comida para Deus. Deus não precisa de nada disso. Mas quando você faz para qualquer um dos pequeninos dele, você está fazendo para ele. Então muitas vezes você está aqui no livro do profeta Naum como um dos inimigos de Deus e você não sabe. Você não sabe. Então, vamos tomar cuidado porque o nosso Deus é vingador. Ele é vingador. O profeta Naum está dizendo, ele é um Deus zeloso. Zeloso por aqueles que zelam das coisas dele, por aqueles que amam os seus mandamentos, por aqueles que amam o que Jesus ensinou. Ele é um Deus zeloso e ele zela. Mas ele é vingador, cheio de ira, o texto está dizendo, e toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Bom, esse foi o erro de Nínive, a cidade criada por Senaqueribe. Uma cidade má, que se arrependeu com a pregação de Jonas, e 100 anos depois, no livro de Naum, ela é destruída. Ela é tomada, no capítulo 2 ela é tomada, ela é destruída, ela é exterminada da face da terra. Porque Deus reservou vingança contra aqueles que prometeram e não cumpriram. Amém? Quero agradecer a todos que estão assistindo, meu amigo Paulo Campana. Um abraço, Paulo Campana, Deus te abençoe. E a todos que estão aí nos acompanhando ao vivo aqui no nosso canal, que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e Yehoshua Hamashia, e que você tenha aí uma noite muito abençoada, mas uma noite de reflexão. Uma noite de reflexão. Reflita nas coisas de Deus. Saia das rodas de fofoca das redes sociais, de ficar difamando, caluniando o próximo. Se você não tem o que falar, se você não tem nada, como diz Sócrates, se você não tem nada de bom para falar de alguém, não fale nada. Isso é uma verdade. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, não fale nada. Então, medite nessa palavra, compartilhe essa palavra depois que o vídeo encerrar. E fique meditando na palavra de Deus. Sai das rodas de fofoca, de ficar falando mal um do outro, de ficar difamando, caluniando o outro, porque você não vai escapar do dia da vingança de Deus. Você não vai. Pode ter certeza disso. Você não vai escapar do dia da vingança de Deus. Que o Eterno te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e Yehoshua Hamashia. Amém. Deus Rei e fiel. Amém.